Temos então agora o artigo 5º do CTN, que trata das espécies de tributo. Segundo ele, são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Já vimos no comentário ao artigo 4º que essa é uma classificação que decorre da adoção da teoria tripartite dos tributos, que os classifica apenas em impostos, taxas e contribuições de melhoria, a partir do fato gerador da respectiva obrigação. Se se trata de um fato gerador praticado pelo contribuinte, que revela a capacidade contributiva e que não tem nenhuma relação com a atividade estatal a ele relacionada, a ele ligada, diz-se que se trata de um imposto. Se se trata de um fato gerador, se aquele tributo tem por fato gerador a prestação de um serviço público específico e divisível relativo a esse contribuinte ou o efetivo exercício do poder de polícia, tem-se uma taxa. E se se trata de uma valorização de um imóvel decorrente de uma obra pública, contribuição de melhoria, sendo o fato gerador o único critério de classificação, o único critério usado para se fazer a classificação e relevante à destinação legal do produto da arrecadação correspondente. É o que consta do artigo 4º do CTN. Mas vimos também, já ao comentar o artigo 4º, que essa classificação, já quando da edição do CTN, era já questionável, porque o próprio artigo 217 do CTN já faz alusão a contribuições. E depois de 88, portanto, tornou-se insustentável manter-se essa classificação apenas calcada no fato gerador da respectiva obrigação como critério, porque a Constituição reserva às contribuições e aos empréstimos compulsórios um papel relevante no que tange ao destino legal do produto da arrecadação. Para entendê-los ou para classificar um tributo como empréstimo compulsório ou como contribuição, é preciso aferir, é preciso verificar o destino legal do produto da arrecadação. Então o artigo 5º do CTN não é que ele seja inconstitucional, mas ele foi considerado como não recepcionado integralmente, assim como o 4º, porque nós temos hoje, de acordo com a jurisprudência do STF, duas novas espécies, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições. Em relação aos empréstimos compulsórios, questionou-se durante algum tempo a sua natureza tributária. Não a sua natureza específica, se se trata de imposto com uma destinação específica, se se trata de um imposto que pode ser restituído, ou se se trata de uma espécie nova. Não isso apenas, mas a própria natureza tributária. Seria o empréstimo compulsório um tributo? E se dizia que não, que o empréstimo compulsório não seria tributo, justamente pelo fato de, sendo restituível, não só quando pago indevidamente, mas pago mesmo devidamente, ele já é pago para ser restituído no futuro, daí o nome empréstimo, o empréstimo compulsório não geraria uma receita de forma definitiva para o poder público e daí, portanto, não poderia ser considerado tributo. A própria Constituição indica o empréstimo compulsório como sendo tributo, quando no parágrafo 1º do artigo 150 indica os tributos mencionados no artigo 148, no artigo 153 e, portanto, ela indica o empréstimo compulsório, que está mencionado no artigo 148, como sendo tributo. A Constituição deu um regime jurídico tributário ao empréstimo compulsório. Então se pode questionar, ele é ou não tributo? Vimos já que para o Supremo Tribunal Federal, sim, ele é um tributo. Mas não nos contentemos apenas com essa fundamentação. Podemos concluir que ele é um tributo para fins jurídicos, embora possa não ser para fins econômicos. Se formos debater, por exemplo, uma reforma tributária num contexto pré-jurídico ou meta-jurídico, nós não vamos poder considerar que o empréstimo compulsório é um tributo como os outros, não poderemos, portanto, pretender que um Estado, que um município, que a União, que o poder público se financie e se mantenha apenas com empréstimos compulsórios, o que evidencia que do ponto de vista econômico, ele não é um tributo. Mas do ponto de vista jurídico, ele foi pela Constituição equiparado a um tributo para todos os efeitos. Basta que nós pensemos na filiação. Do ponto de vista biológico, apenas é filho aquele que tem ascendência genética decorrente dos gametas de pai e mãe, ou de genitor 1 e genitor 2. Mas se nós estivermos levando em conta o contexto jurídico, não é possível fazer diferença, por exemplo, entre um filho adotivo, entre um filho biológico e no caso do biológico, havido no casamento, na constância do casamento ou fora dele. Isso tudo para o direito é irrelevante. Os filhos têm todos os mesmos direitos e devem ter, pelo ordenamento jurídico, concedido o mesmo tratamento. Então nós podemos fazer uma analogia com o empréstimo compulsório. Para fins jurídicos, o filho adotivo é filho como filho biológico. Mas, se por exemplo, o pai de uma criança adotivo, o pai adotivo de uma criança,
leva essa criança a um médico e o médico pergunta se há um caso na família daquela doença que se investiga se a criança pode ter ou não, porque seria uma doença hereditária, uma doença que teria um fundamento genético, o pai não pode dizer que para efeitos constitucionais, para efeitos jurídicos, o pai, o avô, adotivos, eles não têm aquela doença, então não tem risco de a criança também desenvolvê-la. É claro que ele deve levar em conta a filiação biológica, a ascendência genética, a herança genética e não os regimes jurídicos aplicáveis àquela relação de pai e filho e àquela relação familiar. A mesma coisa acontece com o empréstimo compulsório. Do ponto de vista econômico, até ele pode não ser um tributo, mas para efeitos jurídicos ele o é. Assim como a criança, o filho adotivo pode não ser filho para a biologia, mas é para o direito. Então, dentro dessa explicação, se entende hoje que, estudando o direito, aplicando o direito, o empréstimo compulsório é um tributo como todos os outros. E o que o diferencia dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria, já não é o fato gerador, que ele inclusive pode ter um fato gerador semelhante ao de um imposto, mas o fato de ser pago para ser restituído. Esse é o aspecto geral que o diferencia das outras espécies. E, especificamente na nossa ordem jurídica, o fato de só poder ser instituído quando certas condições estão presentes. Guerra externa, calamidade ou um investimento público de caráter relevante. E as contribuições, por sua vez, também têm na destinação do produto da arrecadação um elemento essencial para diferenciá-las das outras espécies, porque elas se caracterizam para a realização, elas se caracterizam por serem instrumentos para a realização de uma finalidade constitucionalmente determinada. Em artigos posteriores do Código Tributário Nacional, voltaremos a tratar das espécies tributárias que, como disse, estão no artigo 5º, enumeradas de forma incompleta diante do texto constitucional. Então, quem estiver interessado em acompanhar esses próximos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações para receber as notícias de novos vídeos, comente no espaço a tanto destinado quaisquer aspectos que considere dignos de registro, assuntos que deseja ver examinados em vídeos subsequentes. Críticas, sugestões, observações serão todas muito bem-vindas e até a próxima.